Shalom, shalom, pessoal. Shalom, boa noite. Pues no pasa nada, Lourdes, no pasa nada. Boa noite, shalom, shalom. Bem-vindos aqui a mais uma quinta-feira, dia de Brit Hadashah na Parashá. Bom, avisei tarde aí o pessoal no grupo e aqui no story também, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos começar. Tô tentando deixar aqui esses dias assim bem rapidinhos, bem assim objetivos e curtos, para não ter, pra gente não se alargar tanto, né, e pra todo mundo conseguir ver, ok? Então antes de mais nada, vamos orar para o Eterno ir à frente e adiante e repreender todo o mal, amém? Vamos lá. Pai querido, todo-poderoso, nós te agradecemos, Hashem, por mais um dia na tua presença, e principalmente aqui, Hashem, colocamos diante de ti, Pai, a leitura e o estudo da tua palavra, que o Senhor possa trazer luz às mentes e aos corações de todos aqueles que estarão aqui conosco, efetivamente agora e depois, Pai, que irão pegar essa live depois, tanto aqui no Instagram quanto nos canais do YouTube. Que o Senhor possa abençoar, Pai, as mentes e visitá-los. Repreende todo o mal, toda a retaliação, toda a interferência. É o que eu clamo a Ti e te agradeço. Em nome de Yeshua. Amém. Amém, Baruch Hashem. Amém, Baruch Hashem. Pois a Parashá dessa semana é a Parashá Tzav. A Parashá Tzav. Parashá 25. Parashá muito, muito especial. Tá? Nada pessoal. Sim, pessoal, mas nada pessoal. Parashá 25, Parashá Tzav. Amém? Dentro dessa Parashá, o estudo dela se dá dentro de Levíticos, tá? Vaikra, capítulos 6, 7 e 8. São os capítulos cheios, completos, ok? Então, para você ainda que não leu, não estudou a porção dessa semana, dá uma passadinha nas tuas escrituras, ou para você que não vai ter tempo de ler, você pelo menos consegue ouvir lá na leitura de Torá que a gente tem lá no... que a gente tem, que toda semana a pastora Ruth, ela faz a leitura de Torá, ok? No canal do Ministério no YouTube, ok? Então vamos lá. Shalom, Maria José. Buenas noches. Pois então, vamos começar. O reflexo que a gente tem, os links e conexões que nós temos mediante essa Parashá, que é uma Parashá que ela tá falando sobre os sacrifícios, né? Sacrifícios de Todá, de agradecimento, sacrifícios de paz, oferta sacrificial para o pecado. Então aí, e também tá falando sobre a unção de Aharon. Então tem muitas informações preciosas nesta Parashá, tá? E eu vou trazer somente 3 referências aqui, dentro da Brit Hadashah, tá bom? Pra gente enxergar as conexões e fazer uma reflexão, ok? Então, vamos começar com a primeira que eu quero trazer para vocês, está em Romanos, tá bem? Primeira referência que nós temos. E claro, o discípulo aqui, tudo que for trazido aqui dentro da Brit Hadashah, eles vão estar abordando sobre coisas e falando e trazendo essa conexão sobre o que está escrito na Torá para os tempos atuais, sobre aquilo que eles estão vivendo, né, pregando e trazendo luz e entendimento ali ao povo, não somente naqueles dias, mas obviamente para nós nos dias de hoje, ok? Então vamos lá.
A primeira referência está em Romanos, tá? Kitim, Romanos. No capítulo 12, a gente vai ler o 1, o versículo 1 e o 2, ok? Especificamente esses dois versículos que está linkado, ok? Então, vamos lá. Diz o seguinte: eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Hashem, que se ofereceram em sacrifício vivo e preparado a Deus. Aqui tá falando de Yeshua, né? Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo a lógica de vocês. Então ele estava falando do sacrifício, mas também estava falando ali com os Yehudim com relação à adoração do templo, tá? E que é justamente que trata também essa paraxá. Versículo 2. Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões do Olam Hazé, ou seja, deste mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam que Hashem deseja e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito, ok? Ao êxito, a vitória, ok? Buenas noches. Então, essa é o que diz em Romanos, que está fazendo essa relação das ofertas, da maneira que era conduzido as coisas no templo, né? E trazendo aí uma ótica aí diferente, mais profunda, para os crentes em Yeshua, né? E também estava trazendo aí a ótica para os Yehudim, que não conheciam, né, e que não tinha a boa nova ainda do que o Mashiach já tinha vindo, ok? E de tudo que tinha acontecido, que ele tinha feito e tudo mais, amém? Então, próxima referência está em 1 Coríntios. Anotem aí, se você... Vou dar uma pausa. 1 Coríntios, tá no capítulo 10, versículo 14 ao 23, tá? Então, vai ser do 14 ao 23, todo esse contexto. Vamos ler, 1 Coríntios 10, 14. Por isso, meus queridos amigos, fujam da idolatria. Dirijo-me a vocês como pessoas sensatas. Julguem por si mesmo o que digo. O cálice da bênção, sobre a qual pronunciamos a brachá, só fazendo aqui um entre parênteses, para quem é da casa de Israel, sabe que nos Kedushim, a taça do vinho, o pão, é feito a bênção, né? A casa de Israel costuma abençoar tudo, todas as coisas, antes das refeições, ou, enfim, ver um arco-íris no céu, né, o arco de Hashem, qualquer coisa assim. A casa de Israel tem um hábito de abençoar o Eterno por todas as coisas, tá? Então, é disso que ele estava falando aqui. Que às vezes a pessoa vai ler aqui e não tem esse conhecimento, vai passar despercebido, ok? Então, eu tô trazendo aqui essa informação para vocês. Então, vamos lá, do versículo 16. O cálice da bênção, sobre o qual pronunciamos a brachá, que é a bênção, não é ele a participação do sangue da morte do Messias como sacrifício? Ele tá fazendo uma pergunta, sim. O pão que partimos não é a participação do corpo do Messias? Por haver um só pão, nós, que somos muitos, constituímos um único corpo, pois todos participamos de um único pão. Olhem para Israel, Israel físico. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, que estou dizendo,
que o alimento sacrificado aos ídolos possui algum significado em si mesmo? Ou que o ídolo tem alguma importância? Não. Digo que o que os pagãos sacrificam, eles não sacrificam a Deus, mas aos demônios. Eu não quero que vocês tenham participação com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da refeição do Senhor e da refeição de demônios. Ou vocês querem enciumar o Senhor? Não somos mais fortes que Ele, somos? Não. Versículo 23. Tudo é permitido, é o que vocês dizem. Talvez, mas nem tudo é útil. Tudo é permitido? Pode ser, mas nem tudo edifica. Amém? Então aqui, esse texto está falando sobre os sacrifícios também. E aqui é muito interessante que ele até vai colocar o sacrifício que os outros povos fazem, né? Isso é um tema que se enquadra muito bem às festas romanas, as festas pagãs que a gente observa, né? Por exemplo, a Páscoa do Coelhinho, que é bem a semana que a gente vai entrar, né? Que nós guardamos a Pessah, a passagem, né? Que tem outro significado, com pães ázimos, a gente segue, né? O que exatamente ordena o Eterno e o que está escrito nas Escrituras, enquanto o mundo serve de outra forma. Então aqui ele está tratando também essa questão de idolatria, e veja que ele está falando sobre a questão dos alimentos, que da mesma forma que existe as brachot, e você se alimenta depois do vinho, do pão, ou seja, você vai se alimentar de algo que foi santificado, né, que houve ali uma bênção. Existe também alimentos que são consagrados, que não é consagrado ao Eterno, obviamente é consagrado ao inimigo. Não existe um meio termo. Se não está algo que você esteja fazendo, ouvindo, comendo e fazendo, se não está direcionado ao Eterno, saiba que sim, está sendo direcionado ao maligno, a Shedim, ok? A demônios, tá? Então, isso é uma passagem também muito importante para essas festas, por exemplo, Natal, né, Ano Novo, porque, veja, são cerimônias, e toda cerimônia, toda festa, ela é seguida de um alimento. Isso nós observamos nas Escrituras, as festas solenes, as festas sagradas do Eterno, né, que são feitas as festas, e toda festa há comida. E da mesma forma também, essas festas, né, pagãs, elas são acompanhadas de comida, ou seja, são sacrifícios. Então, consequentemente, a pessoa que estiver observando uma dessas festas vai estar consumindo um alimento aí consagrado a Shedim, ok? Então, muito cuidado, e é o que está sendo dito aqui, que você não pode beber do cálice de Hashem e ao mesmo tempo beber do cálice de Shedim, comer da mesa de Hashem e comer da mesa de Shedim, ok? Isso não existe, não rola. Amém? Então, bora lá para nossa terceira referência. Vamos ver. Nossa terceira referência está na carta de Hebreus, no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Capítulo 13, o versículo 15. Que, inclusive, ele é uma referência exata de Vaikra, de Levítico 7. Versículo 22, exata. E a gente também leu essa referência no estudo da Parashá passada, tá? A gente também leu exatamente sobre esse versículo,
E ele tá exato em Vaikra, ele fala, né, sobre isso em Vaikra, Levítico 7, versículo 12, ok? Então vamos lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, ok? Vamos lá. Diz assim: por meio dele ofereçamos a Adonai um sacrifício de louvor continuamente. Porque é o que Adonai se agrada, né? E é algo que existe, onde Hashem habita, onde toda a glória do Eterno habita. Lá continuamente nós sabemos, através das Escrituras, que é continuamente os anjos, toda a classe de anjo, continuamente estão prestando louvores e adoração ao Eterno. E da mesma forma que nos é dita e aconselhada que ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, de adoração, continuamente. E temos aqui também referências que falam sobre isso no Tanar, tá? Em Terrilim, em Salmos, Salmo 50 fala sobre isso, no versículo 14, 23, Terrilim 107, também, versículo 22, Terrilim 116, versículo 17. Então aí são muitas referências falando, ou seja, isso é extremamente importante, ok? Então, é isso, amados, que eu tinha para trazer hoje para vocês, algo assim, para vocês refletirem, para vocês lerem e meditarem, fazer as conexões aí de vocês, tá? Nos estudos de vocês. Então, espero ter trazido aí mais entendimento e luz aí nos estudos, ok? E que busquem, né? Que vocês possam buscar aí da parte de Hashem, da parte de Adonai, entendimento, clareza e sabedoria, que Hashem possa abrir os olhos de vocês para entender, para aprofundar aí nos estudos, ter uma comunhão com o Eterno. Amém? Então, como prometido, fui breve, estou tentando ser breve, não me alargar muito para ser mais fácil aí para o pessoal acompanhar. Amém? Então, vamos orar para entregar esses momentos e colocar nas mãos do Eterno. Amém? Vamos lá. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te agradecemos, Pai, por estes momentos de meditação da Tua Palavra, do Teu discernimento, Pai, das Tuas Escrituras. Traga, Pai querido, sabedoria e entendimento a todas as mentes e os corações que estarão aqui presentes neste vídeo, tanto nesta plataforma quanto nas demais. Em nome de Yeshua eu te agradeço, Pai querido, eu repreendo todo mal, toda interferência. E dedicamos, Pai, tudo isso a Ti, para a Tua honra, para a Tua glória e Teu louvor, e que o nome de Yeshua seja conhecido e engrandecido entre as nações. Em nome dele que te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amados, boa noite. Que o Eterno abençoe todos vocês. Nós nos vemos agora na próxima programação, no Shabat, na verdade no encerramento, após o Shabat, tá? No sábado à noite, com a live no YouTube, com a pastora Ruth, com o estudo da Parashá semanal, amém? E depois, no domingo também, nós temos a meditação com o Terrilim, onde é feita a leitura dos Salmos, tá? E segundas-feiras também leitura da Parashá da nova semana, ok? Então essa é a programação. Amados, fiquem na Shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Amém. Shalom, shalom. Vamos encerrar.